Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e sempre eu venho agradecer a todos que têm nos acompanhado. A presença de todos é muito importante. Peço que vocês continuem nos compartilhando e também continuando seguindo aqui a gente, que isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Vim aqui rapidinho mesmo, antes que a cachorra comece a latir na frente, e como esses dias eu não consegui trazer o vídeo para vocês, semana passada eu trouxe um vídeo, mas assim, aos poucos a gente vai trazendo da maneira que dá. Tô bem cansada, então as coisas vão sair do jeito que dá para sair. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura, Os Leitores de Shakespeare, e a gente vai falar, ainda falando do nosso teatro completo, vamos a mais uma peça histórica. A gente vai falar de Henrique VIII agora. É uma peça em que é muito parecida com as outras peças que Shakespeare já criou. Muitas delas a gente já falou aqui no canal, só que aqui a gente já vê uma peça mais para o final da carreira do Shakespeare, que ele já havia entregado, digamos, as suas apresentações através da peça A Tempestade, que em breve a gente vai trazê-la por aqui, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai trazer. E aqui ele fez um trabalho de coautoria. O rapaz, se não me engano, ele chama William Fletcher, uma coisa assim, né? Se tiver errado, depois eu posso editar para vocês ou colocar na descrição. E aqui, o que acontece? É uma história que tem um pouco a ver do que as outras que a gente já teve, a questão dos conflitos, principalmente com a França. O Henrique VIII é também um dos reis mais conhecidos aí da história da Inglaterra, principalmente porque nessa história aqui a gente vê um pouco do que passa naquela série, se não me engano, é a The Tudors, que fala ali sobre o relacionamento do rei com a Ana Bolena. Então essa história aqui é uma história que tem ligação direta com a Elizabeth I, que foi uma das rainhas aí com maior prestígio, né, na Inglaterra. Só que aqui o Shakespeare ele tem a sua forma característica de colocar essa história. Ele coloca aqui como se essa história com relação a Ana Bolena fosse uma coisa muito arranjada ali pelos seus partidários contrários, digamos assim. E aqui tem também essa relação do casamento do Henrique com a sua esposa, se não me engano era Catarina de Aragão, uma coisa assim. Tudo isso, se estiver errado, eu vou corrigir, gente, durante a edição. Só que ela ficou a vida inteira tentando dar um herdeiro do sexo masculino para o rei, e elas não conseguiram. Tiveram apenas uma filha juntos, e depois o rei acaba conseguindo se divorciar dela, casando-se com a Ana Bolena, e com ela também ele tem uma filha. E assim, tem um detalhe, eu me lembro até que a Tati do TLT ela colocou na sua resenha, e uma coisa importante que a gente tem que olhar aqui, que já nessa época aqui é uma peça mais para o final da carreira do Shakespeare, e tinha muito essa questão assim, quando tinham peças que elas não retratavam as coisas do jeito que a monarquia queria ali, que a nobreza queria, tinha uns probleminhas aí com esses, digamos, autores aqui dessas peças. Então, o que aconteceu? Aqui tem esse detalhe
do jeito mesmo, tem um pouco do DNA que o Shakespeare coloca aqui, mas o final dessa peça, eu gosto até da expressão que a Tati coloca, que tem meio que um puxa-saquismo aqui, sim, a gente imagina que é até desse outro autor. Como a gente tinha dito anteriormente, tem uma outra peça de coautoria que o Shakespeare faz com esse autor. Em breve a gente deve falar sobre ela aqui. Mas é uma história extremamente interessante, é uma das histórias, na minha opinião, que a gente vê muito na parte mais de TV, de séries, que retrata muito um pouco desse tempo aqui, desse Henrique, né, que é o Henrique VIII. Então, assim, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho como se fosse uma versão do Shakespeare dessa história do Henrique VIII, que é o pai da Rainha Elizabeth I. E é muito interessante, assim, como essa questão da monarquia, e é interessante quando a gente pega todas essas peças históricas do Shakespeare, a gente está no final dessas peças históricas, antes da gente continuar o nosso projeto e ir para as outras peças, como é interessante a gente ver que a monarquia conseguia fazer assim com as pessoas. Mesmo hoje em dia, com o rei Charles como o atual soberano da monarquia, como que essa nobreza ainda influencia, sabe, a realidade inglesa. Mesmo hoje na Inglaterra, com os conflitos, as situações que existem na Inglaterra, se eu não me engano, ainda a monarquia inglesa é uma monarquia parlamentarista, é o primeiro-ministro inglês que não exatamente que ele dita as ordens, mas ele é uma figura de maior destaque, e o rei acaba sendo uma figura em que ela é mais representativa, mas que tem um certo peso, e isso não mudou com o tempo, porque aqui já era uma coisa muito mais aprofundada. O rei realmente mandava e desmandava e fazia o que queria. É muito interessante para a gente, por exemplo, que somos de um país presidencialista, e ver essa questão aqui. E olha que nem tem tanto tempo que a gente tem uma república, que a gente é uma república, tem um pouco mais de 100 anos que o Brasil é uma república, mas a gente entende assim que como essas monarquias antigas ainda existem, tentam sobreviver a todas essas transformações que existem hoje, e que existem problemas que estão aqui que nunca acabaram, né? Muito dessas questões de conflitos aí com os países, você vê os conflitos atuais que tem um pouco a ver com o tipo de conflito que as próprias peças, não só as peças de Shakespeare, como outras peças também, contam. Daqui a pouquinho a gente vai começar a leitura de A Ilíada, e a gente entende que como que uma figura representativa ou não, não importa se ele é um chefe de Estado exatamente, ou se ele é um chefe de Estado representativo, como ele mexe com a estrutura da sociedade. Eu tô achando fantástica essa experiência de ler essas peças do Shakespeare, apesar que elas não são exatamente peças históricas, elas são, digamos, como uma versão dos fatos que ali existem, mas eu acho muito interessante esse tipo de experiência. Não sei se vocês veem da mesma maneira, mas eu tô achando sensacional. É como se a gente tentasse ter uma nova compreensão do mundo em que a gente vive, até mesmo porque as obras do Shakespeare estão aí dentro da cultura pop como um todo. Você já viu diversas histórias que tem alguns elementozinhos das peças do Shakespeare. Vocês vão ver quando a gente chegar lá em Hamlet, como é que funciona esse esquema todo. Mas eu acho um barato. É uma peça que eu gostei de conhecer,
Não sei se a opinião de vocês é a mesma, mas digam nos comentários o que vocês acharam dessa peça, se vocês gostaram de ler um pouco sobre essa história, se vocês acharem que tem um pouquinho de puxa-saquismo aqui também no final da história, tem uma parte que você fica meio assim, não foi bem só o Shakespeare que fez isso aqui. Tem essa questão dessa autoria, se realmente o Shakespeare escreveu boa parte, ou se foi o Fletcher mesmo que escreveu a maior parte. A gente entende que tem um DNA do Shakespeare aqui, mas assim que tem umas coisas meio diferentes aqui mesmo, com relação ao que a gente já leu anteriormente do autor. Então, fica agendado para a última quinta de junho, antes da nossa pausa aí de julho, nós vamos então falar sobre a última peça histórica, que é Ricardo III. A gente vai falar sobre ela e a gente finaliza a parte das peças históricas do Shakespeare. Depois a gente vai voltar de novo ali para a parte das tragédias, né, e das comédias. E é isso, a gente fica por aqui, não quero estender mais, porque a cachorra agora não para de latir. Muito obrigada para todos que têm nos acompanhado, tá? Não deixem de continuar aí acompanhando aí as séries que a gente está acompanhando, tem muita coisa legal ainda para a gente terminar. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos na próxima. Até mais!